Seja bem-vindo ao canal do Criadores de Imagem aqui no YouTube. Na semana passada eu mostrei esse corte que eu gosto demais porque ele cumpre um papel super importante, a de libertar o cortador da necessidade de tudo que ele faz ele precisar ligar. Nesse caso, por exemplo, nessa abordagem, a gente usou graduação na parte de trás e camadas na parte da frente sem nenhuma ligação, mas você percebe que ela está harmonizada. Hoje, no vídeo de hoje, você vai ver umas ideias de franja que segue o mesmo princípio e não é assim mesmo? Por exemplo, eu tenho um corte aqui e eu coloco uma franja. Muitas vezes essa franja não faz nenhuma referência ao que foi feito atrás. Dessa forma a gente amplia a nossa ideia sobre desconexões e vai ficando cada vez mais claro e mais simples para você. A primeira franja que eu quero mostrar para você são as franjas em diagonal, que eu vejo muitas vezes o profissional todo torto, cruzado, rasgando. E olha que simples, quando a gente passa a usar o nosso quadril na jogada, fica muito mais fácil. Se eu quero, por exemplo, empurrar o peso para essa direção, já que você sabe essa máxima, o fio mais curto empurra o fio mais longo. O que eu vou fazer é colocar o meu quadril do lado oposto. Eu coloquei então o meu quadril do lado direito e eu vou cortar o cabelo tracionado para cá, naturalmente. Ela vai criar uma diagonal perfeita. Quer ver? Olha que fácil. Faço uma primeira seção exatamente como serão as outras. Lembra do princípio do espelhamento, né? Tudo que acontece na pele vai acontecer na linha de corte. Eu vou começar com ela um pouquinho mais longa para me dar margem para as próximas franjas. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é uma cópia exata disso. E agora basta vir ampliando essa ideia e trazendo no mesmo pontinho de corte. Faz diferença, Renato, se eu cortar tudo de uma vez? Faz, porque quando você faz em seções, você tem maior controle e maior clareza. Então, olha só, que gostoso, que fácil, e o resultado fica muito lindo. Vale dizer também que a primeira seção que você faz, ela marca o início da franja. Então, se a cliente, por exemplo, te pede uma franja diagonal que caia na altura das maçãs do rosto, basta você pegar aquela primeira seçãozinha e cortar nas maçãs do rosto e ela vai cair perfeita. Olha só como já não vem mais nenhum cabelo aqui, ó. E olha o que acontece quando ela cai lateralmente. Simples assim. O fio mais curto empurra o fio mais longo. Então isso incentiva o cliente que vai usar desse lado, que ela fique desse lado e sempre com um comportamento maravilhoso. Claro, você pode achar que precisa alguma textura, alguma leveza, você pode proceder com essa ideia depois. Não é legal? Então brinca com isso, perceba o quanto o seu quadril é que desenha a maneira com que os fios vão cair. Se você quer uma franja simétrica, coloca o quadril no centro. Se você quer mais pesado do lado esquerdo, fica do lado direito para cortar. Se você quiser mais peso do lado direito, fica do lado esquerdo para cortar. Simples assim. Lembra disso, o teu quadril empurra peso e comprimento para o lado oposto. Então deixa eu te dar uma outra ideia agora, falando de uma franja simétrica, as chamadas curtain bang, né? As franjas de forma de cortina. E eu gosto muito dessa abordagem que fica muito linda e muito fácil de fazer. Ao invés de fazer manobras complexas, torcer a franja, você vai se limitar a fazer isso aqui, ó. Olha só, nós vamos dividir essa área de franja em 2, 3 seções, por exemplo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Marcar com o pente de maneira bem simples. Como ela está estilizadinha para o lado esquerdo, eu vou eliminar essa marca com o calor do secador. Agora sim, eu vou cortar ela em forma de A. O mesmo princípio se aplica aqui, tá? Um fio mais curto empurra o fio mais longo. Quer dizer, quando eu corto em forma de A, ela naturalmente cria aquele efeito das franjas de cortina. Então, olha só. Peguei o cabelo com muito respeito, toda a distribuição de maneira bem cuidadosa. E agora sim, eu vou criar o meu A. Olha só, fui até o meio do meu dedo e vou fazer aqui simétrica, o mais que eu puder, até o meio também. E a gente já começa a ver o nosso A maiúsculo aqui. Ó, na minha segunda seção, eu vou fazer a mesma coisa, mas vou elevar um pouco esse painel. Então, é a mesma referência, o mesmo guia, tudo igual, porém, ao invés de puxar para baixo, eu vou trazer um pouquinho para cima. E estou usando o mesmo guia anterior. Como você pode ver aqui no sombreado da minha mão. Ó. Vou fazer A,
e completar com A. Então a primeira, segunda e a terceira eu vou fazer ainda mais alta. Agora ficou fácil de você ver essa letra A e claro, eu estou deixando um pouquinho de franja para a nossa terceira abordagem. Aqui tem uma peculiaridade que eu quero destacar. Repara que as 3 franjas foram feitas na mesma base e sem nenhuma comunicação com o que está feito atrás. Isso vale como reforço para você se perceber capaz de fazer esse tipo de escolha. Nem sempre aquilo que eu faço na nuca precisa estar ligado com o que eu faço nas laterais ou precisa estar ligado com o que eu tenho no topo. Muitas vezes a gente tem essa mania de juntar todos os fios e ligar. E quando eu faço a ligação, deixa de haver a desconexão. Então preste atenção nisso, tá? O principal segredo das franjas mais simétricas são vários. Primeiro que a gente está trabalhando muito próximo do cliente, né, da região dos olhos, então vale a pena ter o cuidado. E claro, mão firme sempre vai gerar linhas de cortes melhores. Então você vai ver, primeira coisa, eu vou criar o perímetro dessa franja, coloco de forma. Quando eu quero uma franja pesada, eu deveria deixá-la o mais próximo possível do rosto, mas pode gerar um desconforto para o cliente. Então, eu vou propor uma certa elevação e olha só o que esses 2 dedinhos estão fazendo. Estão encostados no crânio. Isso faz com que minha mão fique muito firme. A partir daí, basta copiar o pente sem pressa e sem movimentos doidos com a tesoura. E você vai ver que o resultado dá certo desde a primeira vez. Para criar um efeitinho Bardot próximo dos olhos, eu vou arredondar um pouquinho dos 2 lados. E aqui vale a mesma regra, olha só. Primeiro eu vou fazer o lado direito. Ó, você vai perceber que eu deixo mais espaço no pente para que eu tenha possibilidade de fazer uma pequena curva, ligando a parte mais curta com a mais longa. Dessa forma. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou virar um pouquinho mais assim para não ficar na sua frente. E o mesmo princípio. E aí fica muito confortável quando você já construiu a franja. E aí eu vou usar a parte seca para refinar. Olha só. Vou fazer uma segunda sessão e aqui vale a mesma observação. Se eu fizer tudo para baixo, ela vai ficar bem pesadona. Se eu elevo um pouquinho, ela vai ficando mais leve. Se eu elevo muito, ela vai ficar uma franja repicada e mais levinha. Então eu vou fazer um intermediário, tá? Olha só. Dessa vez eu vou puxar a franja mais para cima e eu consigo ver com muita clareza a minha mecha guia. Então dessa forma eu vou fazer a mesma coisa. Olha só, enxerguei a minha mecha guia com clareza, apoiei a minha base lá no crânio para que não haja tremor e vou trabalhar a mesma linha de antigamente. Então a primeira foi embaixo, a segunda foi em cima. Então cortar cabelo é fácil, mas tudo deve ser levado em conta, né? Então a tua posição de quadril, a posição do corpo, a maneira que você usa a tesoura. E aí, esses detalhes a gente está sempre abordando aqui no canal e vale fazer o convite, tá? Se você acha que esse tipo de conteúdo é interessante, não esquece de dar o like, que é um ponto importante para a gente fortalecer o canal. Também ativa o sininho para você não perder o nosso próximo encontro, que eu vou estar esperando por você. E não esquece também de compartilhar esse vídeo, marcar um amigo. Vou pedir ajuda do William para secar essa franja e você vai ver que linda. Tá. Lembra que sempre na fase seca eu ainda tenho possibilidade de mexer alguma coisa, mas o mais importante é o cliente ver que existe um projeto, que você não está improvisando, tá? Vamos ver como é que ela fica. Chegou a hora de terminar essa franja, de perguntar para o seu cliente se ela está feliz, se ela gostou. Então lembra sempre disso, ó. A gente já percebe uma qualidade de corte, chegou a hora de buscar esses fiozinhos. Estou sempre procurando deixar minha mão ancorada na pele, isso ajuda ao não tremor. Para que a gente tenha uma variação também, repara que essa franja está graduada, né? O fio de cima é mais longo que o de baixo, mas não chega a cobrir. Vamos experimentar deixar ela mais translúcida para te mostrar uma variante e aí eu acho que a gente já vai ser material para você estudar no salão. Tá vendo? Meu perímetro já está definido. Eu vou fazer incisões bem profundas, sem pressa, sem a sensação de que o cabelo está sendo destruído. Olha só. E vou fazer por aqui também.
mais no centro, menos dos lados. Então, desde que a tesourada seja feita no sentido da fibra capilar, não há medo nem risco de você marcar. Pode ver, olha só, eu estou com uma tesoura bem longa, entrando bem profundo. E eu posso ir repetindo até que ela fique mais transparente, como você está vendo. O céu é o limite. O que importa é que você entenda o processo para que você fique livre e possa aumentar o seu repertório de salão. Lembra que aqui é o espaço para a gente discutir todas as ideias do mundo do cabeleireiro, dos cortadores, sem firulas, sem a sensação de que existe uma mágica que você ainda não sabe, tá bom? Obrigado pela sua companhia, espero que você goste. Não esquece de dar essa força pra gente no canal e eu te espero na semana que vem. Até lá!